especial. Talvez porque não entendemos o que está ali, ou talvez porque não queremos acreditar no que está ali, ou talvez porque estamos tão focados em tantas outras coisas que não conseguimos focar no que a palavra de Deus nos diz. Então, nesta mensagem de hoje, ela é uma mensagem riquíssima para aqueles que estão em busca de uma promessa de Deus, ou talvez estejam se sentindo desamparados, porque na mensagem de hoje nós vamos ouvir a oração de Paulo, e essa oração pela igreja de Éfeso tem muito a nos ensinar. Então, por favor, abra a tua Bíblia em Efésios 1, do 15 ao 23. Nós vamos ler todo ele agora, então me acompanhe. Por essa razão, desde que ouvi falar da fé que vocês têm no Senhor Jesus e do amor que demonstram para com todos os santos, não deixo de dar graça por vocês, mencionando-os em minhas orações. Peço que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o glorioso Pai, lhe dê espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para o qual ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos e a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, conforme a atuação da sua poderosa força. Esse poder ele exerceu em Cristo, ressuscitando-os dos mortos e fazendo-o assentar-se à sua direita nas regiões celestiais, muito acima de todo governo e autoridade, poder e domínio, e de todo nome que se possa mencionar, não apenas nessa era, mas também na que há e de vir. Deus colocou todas as coisas debaixo dos seus pés e o designou como cabeça de todas as coisas para a igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas em toda e qualquer circunstância. Vamos orar. Ó Deus, me usa, Pai, para esta mensagem de hoje, Pai. Que eu seja instrumento em Tuas mãos para trazer da Tua verdade. E essa verdade, Deus, não apenas encontre um lugar na mente e no coração dos ouvintes, mas também, ó Pai amado, em ações práticas, ó Pai, em direção à Tua verdade aqui exposta. Então, ó Deus, atue, ó Deus, com esse poder poderoso, ó Pai amado, em nossas vidas hoje. Em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém, Jesus. O que nós temos aqui, em Efésios 1, do 15 ao 23, é Paulo passando da teologia, da doutrina, para a oração. No sermão anterior, como nós falamos, nós pregamos em Efésios capítulo 1, em especial do 3 até o 14, onde nós falamos a respeito das bênçãos espirituais em Cristo. A nossa eleição, a nossa adoção como filhos, a nossa redenção e o perdão dos nossos pecados pelo sangue do Senhor Jesus Cristo, o Espírito Santo nos selando para o dia da promessa, para o dia que o Senhor Jesus Cristo retornará. Agora, Paulo deseja que essa igreja de Éfeso não apenas saiba dessas verdades que nós falamos domingo passado, mas que experimentem profundamente o poder e a realidade na vida deles. Olha o início, o versículo 15. Olha a expressão por essa razão. Aqui é a ponte que Paulo usa para ligar o que ele acabou de expor, dos versículos 3 ao 14. A partir do 15, ele começa a fazer uma oração. É como se ele falasse assim: já que vocês foram abençoados com todas as bênçãos espirituais em Cristo, eleitos, adotados, redimidos, selados com o Espírito, por esta razão, eu dou graças a Deus por vocês e oro para que vocês entendam mais profundamente, conheçam mais ainda a Deus. Paulo ora para que eles conhecessem ao Senhor Deus profundamente.
para que os olhos do coração deles fossem iluminados, e assim vissem a esperança, a alegria e o poder, e não se sintam derrotados, não se sintam oprimidos, não se sintam como alguém que não tem um Deus, como alguém que chamou para uma viva esperança. Então, vamos expor aqui esse texto e vamos ao primeiro ponto, que é o motivo da oração de Paulo. Versículo 15 e versículo 16. Vamos ler novamente esse texto. Irmãos, eu estou me recuperando de uma gripe, e a minha garganta às vezes quer dar uma fechada, então, às vezes tenham paciência. E provavelmente vocês não vão ver eu falando tão alto, como às vezes eu falo. Bom, versículo 15 e 16 diz: por essa razão, desde que ouvi falar da fé que vocês têm no Senhor Jesus e do amor que demonstram para com todos os santos, não deixo de dar graça por vocês, mencionando-os em minhas orações. Aqui Paulo menciona duas marcas que estavam na vida daquela igreja: fé no Senhor Jesus e amor pelos santos, amor pela igreja. Isso mostra que aquela igreja já vivia de uma forma prática as bênçãos espirituais descritas nos versículos anteriores de 3 a 14. A fé em Cristo demonstra que eles tinham entendido e recebido esta salvação. O amor pelos santos, pelos irmãos, é fruto natural dessa fé, é sinal que o Espírito Santo já atuava no meio daquela igreja. Portanto, Paulo, ele não está duvidando da autenticidade da fé daqueles irmãos em Éfeso. Pelo contrário, ele reconhece que essas bênçãos espirituais já estavam sendo manifestadas na prática daquela igreja. Mas por que Paulo ora pela igreja de Éfeso? Porque Paulo sabia que saber e experimentar são coisas diferentes. Eles já tinham a fé e o amor, mas precisavam ainda crescer mais em profundidade, em conhecer mais a Deus. Portanto, Paulo, ele não ora para que eles tenham mais fé ou tenham mais amor, porque eles já tinham. Mas para quê? A partir do que eles já tinham, eles pudessem experimentar plenamente a riqueza e a grandeza de Deus que Ele nos dá no Senhor Jesus Cristo. Então nós podemos dizer assim: muitos de nós temos fé em Cristo, nós temos amor pelos nossos irmãos, mas será que estamos vivendo a plenitude do que Deus tem nos dado? Ou será que ainda estamos na superfície? Ou estagnados nesse conhecimento mais profundo de Deus? Paulo nos mostra que a vida cristã não para na conversão. Ele é um caminho de crescimento, olhos abertos, iluminados pelo Espírito, para enxergar cada vez mais as riquezas que já é nossa em Cristo. Então, a gente parte para o segundo ponto, que é o conteúdo da oração de Paulo, versículo 17 e 19. Diz assim, ele começa a pedir a Deus: peço que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o glorioso Pai, lhes dê espírito de sabedoria e revelação no pleno conhecimento dele. Oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual Ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos. Versículo 19, e a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, conforme a atuação da sua poderosa força. Aqui está o coração desta oração de Paulo. Paulo pede um espírito de sabedoria e revelação para conhecer mais a Deus, plenamente a Deus. Note que não é uma nova revelação além das Escrituras, não é algo novo que Paulo está orando aqui, mas é a iluminação do Espírito para que possamos compreender o que já foi revelado, o que está aqui contido. A revelação
é a iluminação espiritual para que nós possamos compreender as verdades de Deus. Sem essa revelação dada pelo Espírito, sem essa iluminação da revelação do que está aqui na palavra de Deus, nós não conseguiríamos entender ou compreender o que Deus quer nos dizer, a sua vontade aqui. E a sabedoria é a capacidade de aplicar esse conhecimento na nossa forma prática, no nosso dia a dia, vivendo segundo a vontade de Deus. O que Paulo está orando é para que aqueles irmãos, e também nós, possamos ser iluminados pelo Espírito do Senhor, para que possamos entender o que está aqui na palavra de Deus e que possamos colocar em prática aquilo que está aqui. Porque não basta informação sobre Deus. Nós precisamos dessa iluminação do Espírito para entendermos o que foi revelado, para que possamos viver em sabedoria dia a dia. Você pode ler essa Bíblia toda. Você pode decorar tudo que está aqui, todas as vírgulas. Mas se você não tiver a iluminação do Espírito, para que com sabedoria coloque em prática, isso aqui vai ser apenas mais um livro que você leu. Ele diz, no pleno conhecimento de Deus. O alvo desse espírito de sabedoria e revelação é levar o crente a conhecer mais e mais a Deus. E aqui, ele está falando de relacionamento com Deus. Não é apenas um conhecimento pelo conhecimento. A palavra conhecimento lá no grego é epignosis. E não é a palavra gnosis, que é a palavra conhecimento. Um conhecimento vasto, um conhecimento geral. Epignosis é compreender plenamente, é experimentar este conhecimento de Deus. Então, não é apenas intelectual, não é apenas um conhecimento de Deus, porque você está lendo a Bíblia e você está conhecendo aqui o que diz a palavra de Deus. Não é apenas você ler que Ele te escolheu antes da fundação do mundo. Não é apenas você ler e você viu que Jesus Cristo morreu pelos seus pecados e o sangue de Jesus lavou os seus pecados. Não é apenas você ler e ver que, eu fui selado com o Espírito Santo. É mais profundo do que isso. É aplicar essas verdades em sua vida comum, em seu dia a dia, no seu conhecimento de Deus, em sua intimidade com Deus. É o mesmo contraste que Jesus faz em João 17,3, quando ele diz, e a vida eterna é esta, que conheçam a Ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Esse conhecer, irmãos, não é um conhecer de apenas ler, mas é um conhecer de intimidade, de relacionamento com esse Deus, porque Deus não está distante de nós, Ele está perto de nós, Ele é acessível a nós. Paulo está dizendo, vocês creem, vocês já amam, mas eu oro para que o Espírito Santo abra cada vez mais os olhos de vocês, para que conheçam a Deus de modo vivo, de modo profundo, de modo transformador. E por que isso é importante? Porque saber sobre Deus é diferente de conhecer a Deus, como Paulo aqui nos mostra. Há um perigo aqui, de você ser um crente apenas informado sobre Deus, que vem aos cultos e ouve as mensagens e recebe informação sobre Deus. Ou de ler um livro, ou assistir um podcast sobre as verdades da palavra de Deus, mas você não tem um relacionamento com esse Deus, você de fato não conhece esse Deus, apenas você absorve informações sobre Ele. Há informação, mas não há transformação pelo Espírito. Jesus repreendeu os fariseus porque eles conheciam as Escrituras, mas não conheciam a Deus. João 5, do 39 ao 40, Jesus diz, vocês estudam cuidadosamente as Escrituras, porque pensam que nelas vocês têm a vida eterna. E são as Escrituras que testemunham ao meu respeito, contudo, vocês não querem vir a mim para terem vida. Eles tinham conhecimento cuidadoso das Escrituras,
mas eles não tinham esse discernimento espiritual, esse aprofundamento em relacionamento com Deus para poder olhar para Jesus e saber que Ele é o Filho de Deus encarnado. Então, muito cristão conhece de versículos, conhece de histórias bíblicas, conhece de doutrina, mas não consegue linkar isso com a sua vida prática. Tem cursos de teologia, tem livros e livros estudados, mas continua ainda mendigando favores espirituais, promessas espirituais, sofrendo com as aflições da vida, porque não tem esse relacionamento profundo, não arde, o coração não inflama por conhecer o próprio Deus. Você me pergunta, pastor, mas como eu posso conhecer mais a Deus? Pelas Escrituras, pela oração, pela comunhão com o Espírito, por permitir que essas palavras se tornem reais na tua vida. Como por exemplo, a palavra de Deus diz assim para os maridos: amem as suas esposas como Cristo amou a igreja. Não é apenas um conhecimento que você precisa ter sobre isso. É algo prático que você precisa viver diariamente como marido, amando a sua esposa. Quando a palavra de Deus diz para não nos darmos à imoralidade sexual, é isso que eu preciso viver, é permitir que a palavra de Deus molde o meu pensamento, a minha forma de andar. Não andem ansiosos por coisa alguma, diz a palavra de Deus. E você lê aquilo e você diz: não devo andar ansioso, mas eu morro de ansiedade por tudo. O que vai acontecer amanhã? A palavra de Deus diz, a palavra de Deus mostra, mas eu não consigo colocar na realidade da minha vida, porque eu não consigo também ter esse conhecimento, essa intimidade com Deus. Meu coração não é inflado por conhecer esse próprio Deus. E aí, provavelmente, a tua vida de oração também é uma vida de oração rasa, a tua comunhão com a igreja é uma comunhão pouca, a tua comunhão com o Espírito é também ainda rastejando. Um filho, meus irmãos, pode conhecer a data do nascimento do pai, o CPF do pai, a altura do pai, mas nada vai substituir sentar à mesa e conversar com o pai e conhecer o pai. Assim também é com Deus. Não basta sabermos dados sobre Deus, precisamos caminhar com Ele diariamente. Muitos cristãos sabem dizer: Deus é amor. E se disser, Deus é amor, o cristão vai dizer assim: Deus é amor. Tu crê que Deus é amor? Eu creio que Deus é amor. Mas por que vive como que esse amor fosse algo teórico no mundo das ideias? Por que vive como se Deus fosse distante de você, se você diz que Deus é amor? Muitos cristãos dizem assim: Jesus é o Senhor. E pergunto: Jesus é o Senhor? E o cristão vai dizer: Jesus é o Senhor. Tu tens certeza que Jesus é o Senhor? Eu tenho certeza que Jesus é o Senhor. Mas por que você não se dobra diante dEle todos os dias da sua vida, em todos os momentos? Por que você não obedece o que o seu Senhor fala? Você está entendendo o que eu estou dizendo? Paulo está orando para que a igreja de Éfeso seja iluminada pelo Espírito, com revelação e sabedoria da palavra, para que possam conhecer plenamente a Deus. E esse conhecer não é apenas um conhecer teórico, mas é um conhecer prático, de vivência, de relacionamento. Nós, como igreja, precisamos também não apenas saber dar glória a Deus, mas viver na presença dEle, em rendição, oração, em busca diária. A exortação aqui, meus irmãos, é que Paulo não está pedindo para que a igreja de Éfeso tenha algo que eles não tinham. Paulo está pedindo algo que eles já têm, o Espírito Santo que habita neles. O que ele pede é que esse mesmo Espírito atue
dando-lhes um coração disposto a viver em sabedoria e revelação, conhecendo plenamente a Deus. E agora, quero deixar isso bem claro. Quantos de nós sabemos muito sobre Deus, mas pouco conhecemos intimidade com Ele? Quantos podem citar alguns versículos, ou cantar músicas o dia inteiro, ouvir podcasts, cantar louvores no carro, na academia ouvir os louvores, mas não tem vida moldada pelo Espírito? Há uma distância, meus irmãos, enorme entre informação e transformação. E é justamente essa distância que Paulo não aceita na vida da igreja de Éfeso e também não pode ser aceita em nossa vida prática. Se o Espírito Santo habita em você, onde está a sabedoria da palavra na sua vida diária? Onde está a revelação que transforma o seu modo de pensar, de decidir, de tratar a sua família, de lidar com o pecado? Paulo está dizendo, vocês precisam conhecer o Deus de perto, viver na intimidade, deixar que Ele guie cada área da sua vida. Olha o versículo 18. Oro também, para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para o qual Ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança dEle nos santos. No pensamento bíblico, na palavra de Deus, o coração não é apenas o lugar das emoções, como hoje nós damos isso ao coração. Nós ligamos muito o coração às nossas emoções. Mas na Bíblia, o coração é o centro da vida interior da pessoa. É a mente, é a vontade, é as afeições da pessoa. Então Paulo está pedindo que toda a vida interior do cristão seja iluminado pelo Espírito Santo, de modo que não apenas saibamos intelectualmente, mas enxerguemos espiritualmente as verdades do Evangelho e tenhamos o conhecimento pleno de Deus. E nessa oração, Paulo apresenta 3 aspectos deste conhecimento. E o primeiro aspecto é: conheçam a esperança pelo qual Ele os chamou. Paulo, ele está orando, e nessa oração ele está pedindo que a igreja possa conhecer a Deus e experimentar algumas verdades na sua vida. E essas verdades quais são? Primeiro, conheço a esperança pelo qual Ele o chamou. Paulo está falando aqui da tua salvação. Paulo está falando aqui que você conhece essa esperança do teu chamamento, ou da tua vocação. Em Romanos 8,30 diz, e aos que predestinou, também os chamou, e os que os chamou, também justificou, e os que justificou, também glorificou. O que ele está pedindo é que entendamos isso aqui. Ele te escolheu antes da fundação do mundo, Ele te chamou, Ele justificou você, Ele perdoou os teus pecados, e por fim, Ele vai te glorificar, Ele vai te colocar no céu. É um processo, é uma obra que Deus começa em nossas vidas antes da fundação do mundo, antes de você nascer. E Ele diz, Ele usa essa palavra esperança. E aqui não é uma ideia vaga, não é um tomara que aconteça, não é aquela esperança que você, coloquei meu currículo na empresa, estou esperando alguém me ligar aqui, será que vai me ligar ou não? Não é aquela esperança que você está pensando se vai acontecer ou não. É uma esperança segura, certa. E por quê? Que essa esperança na salvação, ela é segura e é certa. Porque tem como base a ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Olha o que diz 1 Pedro, capítulo 1, versículo 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Conforme a sua grande misericórdia, Ele nos regenerou para uma esperança viva por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos.
quando Paulo ora para que conheçamos a esperança do nosso chamado, ele está falando da mesma esperança que Pedro aqui chama de viva. E por que ela é viva? Porque ela é alicerçada no Senhor Jesus Cristo que está vivo. Essa esperança não é uma esperança que morre, que se apaga, que pode ser retirada, é uma esperança certa. Se ele, Jesus, venceu a morte, a nossa esperança não vai morrer. O nosso chamado por Deus, ele é real, ele é eterno. Nós já somos salvos, porque quem nos chamou foi Deus. E ele mesmo assegura, por meio da ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Isso significa que nós vivemos hoje, olhando fixo no futuro para a glória eterna, perseverando nas lutas presentes. O cristão, meu irmão, minha irmã, já é salvo. E não porque ele tem força, e não porque ele é legal, e não porque ele vem para os cultos, ou ele lê a Bíblia. Ele é salvo porque a graça de Deus entrou em sua vida e pela fé ele creu no Senhor Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. É a força de Cristo que o salva, que o protege, que o faz perseverar. O segundo aspecto é as riquezas da gloriosa herança dele nos santos. Aqui nós temos duas possíveis leituras. A primeira é a herança que Deus nos dá. E qual é a herança que Deus nos dá? Vida eterna, nova criação, comunhão com Cristo. E a segunda interpretação, ou possível leitura, é a herança que nós somos de Deus. É Deus nos considerando seu tesouro, sua propriedade particular. Mas independente qual seja a leitura, nós podemos dizer que nós temos uma herança em Deus e somos herança de Deus. Ou seja, nós temos esta salvação dada por Deus, mas também, não apenas isso, Ele nos adota como filhos e somos parte dEle. Ou estamos com Ele, ou Ele está conosco. Ele não nos larga, Ele não nos deixa, porque somos sua posse. Paulo quer que os cristãos entendam o valor imensurável de pertencer a Cristo e também ao seu povo. Em outras palavras, Paulo ora para que os cristãos compreendam. Prestem atenção nisso, porque isso é importante para nós. Paulo ora para que nós possamos compreender o valor incomparável que Deus preparou para nós que somos o seu povo. Herança. Isso inclui todas as bênçãos da salvação, a tua vida eterna, a tua comunhão plena com Deus, o teu corpo glorificado, o fim de toda dor, de todo pecado, o próprio Deus sendo o nosso Deus. E essa verdade, irmãos, ela é tão gloriosa que Paulo descreve como a riqueza da glória. E de fato, somente com os olhos iluminados pelo Espírito, podemos começar a apreciar essa magnífica herança que nós temos em Cristo. E aqui eu quero levar você a refletir sobre algo. Paulo ora para que a igreja seja iluminada pelo Espírito Santo, para conhecer a Deus, para conhecer algo maravilhoso. Ele nos chamou para a salvação. Você e eu estávamos condenados ao pecado, caminhando no caminho largo que conduz a porta larga para a perdição, mas Deus interveio, Ele disse: tu és meu, Ele te deu vida em Cristo Jesus, você foi adotado por Ele, Ele te colocou no reino do Filho amado, te chama de filho, Ele te sela com o Espírito Santo da promessa, Ele perdoa os teus pecados, Ele olha para ti e diz: você é minha propriedade exclusiva. Ou melhor, 1 Pedro 2,9, geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus.
É uma certeza que Ele nos dá, faz parte desta herança, dessa esperança viva. Aí eu pergunto, você entende a grandeza disso na tua vida? Você entende sobre isso? A tua salvação imerecida que Deus te dá, é motivo de alegria para ti? Constantemente, te faz louvar a Deus, te faz buscar a Deus com gratidão, faz com que você se renda diante dEle. Você foi salvo, isso é uma certeza gloriosa, é uma herança no Senhor. Há alguma alegria na tua vida por causa disso? Você tem certeza da tua salvação? Porque, meus irmãos, é estranho a Bíblia que um cristão não tenha certeza da salvação. Porque a palavra de Deus foi escrita, olha o que diz 1 João 5,13, para que saibais que vocês têm a vida eterna. É para que nós saibamos que temos a vida eterna. A dúvida pode existir com relação à salvação? Pode. Ela é uma condição normal de uma pessoa que está em dúvida, de uma pessoa que ainda não entendeu essas promessas gloriosas. E isso precisa ser tratado com ensino, com fé, com confiança nas promessas de Deus. Mas se olharmos para a Bíblia, viver com dúvida da salvação é estar abaixo do que Deus já nos concedeu em Cristo. Paulo, ele ora assim, que os olhos sejam iluminados. Se alguém vive nessa incerteza da salvação, é sinal que os olhos precisam ser abertos e enxergar essa esperança segura no chamado de Cristo. Mas se você diz assim, pastor, mas eu tenho certeza da minha salvação. Eu pergunto para ti, você vive com alegria e uma esperança viva nesta salvação que você tem certeza? Ou você anda com um vazio dentro de você? Ou você anda com a murmuração por causa dessa vida? Ou você anda como se Deus não tivesse te tirado do império das trevas e colocado no reino do Filho amado? Que diferença faz para você a certeza da tua salvação? A esperança viva, essa herança gloriosa que recebemos. A verdadeira felicidade, meus irmãos, não está no que esse mundo pode oferecer, porque esse mundo é mau, esse mundo jaz no maligno, esse mundo nos traz aflição. Mas a verdadeira felicidade está em conhecer essas promessas de Deus, que é garantida, que é certa, que é real. E aí o terceiro aspecto, versículo 19, o poder de Deus para conosco. E a incomparável, olha só, você conhecer a incomparável grandeza do seu poder para conosco os que cremos, conforme a atuação da sua poderosa força. Paulo não fala de um poder qualquer aqui para nós que cremos, mas incomparável grandeza do seu poder para conosco os que cremos. Ele não está usando aqui uma linguagem vaga sobre o poder de Deus manifestado em nós. Ele quer que a igreja entenda que esse poder ele é pessoal, ele é real, ele é vivo. Não se trata de uma energia na pessoa, de uma força interna que eu possa ter, mas do próprio Deus agindo de forma direta em nossa história e em nossa vida com o seu poder, conforme a sua poderosa força. E não esse poder que nós temos, irmãos, esse poder que é dado a nós que cremos, conforme a sua atuação poderosa. Não existe nada nesse mundo que seja rival a Ele. Não é inimigo, nenhum governo, nenhuma potestade espiritual pode resistir ou anular essa atuação de Deus em nossas vidas.
O diabo pode tentar enganar, o mundo pode tentar te seduzir, a carne pode tentar te enfraquecer, mas o poder de Deus continua firme, ativo, incomparável naqueles que creem. Isso, meus irmãos, é surpreendente, porque esse poder não é algo distante, reservado apenas para os grandes eventos da palavra de Deus. Paulo afirma que ele está disponível hoje para aqueles que creem. Ou seja, o poder que abriu o Mar Vermelho, que derrubou os muros de Jericó. E pasmem, o poder que ressuscitou o Senhor Jesus, que tirou ele do túmulo, é o mesmo poder que atua em nossas vidas, sustentando a nossa fé, fortalecendo em meio às tentações, nos capacitando a viver uma nova vida em Cristo, nos guardando para a vida eterna. Não é uma força fria, é uma força viva, ativa, que vem de Deus. É o Espírito Santo que habita em nós, aplicando a obra de Cristo em nosso coração e garantindo a nós que jamais estaremos sozinhos. Garantindo a nós que sim, nós temos poder para vencer o diabo, a carne, este mundo, os nossos desejos, as nossas paixões, porque nós cremos em Jesus. É uma realidade. Mas quantos cristãos ficam mendigando, têm a vida cristã como um pobre espiritual, atrás de migalhas do Senhor, e quando não dá, fica de cara fechada para Deus, murmurando, porque não recebeu aquilo que achava que deveria receber, quando Deus diz, olha, eu tenho isso aqui, as riquezas são suas, esse poder é para aqueles que creem. Quantos de nós vivemos derrotados, como se o pecado fosse mais forte do que nós? Se você está em Cristo, o pecado não te domina. Paulo fala exatamente lá em Romanos 6 sobre isso. E a lei do pecado já foi quebrado, a escravidão do pecado já não faz parte da tua vida. Não haja como um derrotado pelo pecado diante de um Deus poderoso e da obra de Cristo em tua vida. Quantos cristãos vivem abatidos como se não houvesse uma esperança de mudar, como que, meu Deus, esse mundo terrível, esse mundo cruel, e que de fato Jesus Cristo diz, é difícil. Mas Ele diz, tem bom ânimo porque eu já venci esse mundo. Levanta a cabeça, olha para os céus, está difícil. Ore ao teu Deus, que não dorme, que não tira um cochilo, que está de vigia pelo seu povo. Clame, diga, eleva os meus olhos para os montes, e de onde virá o meu socorro? Tenha certeza que o teu socorro vem do Senhor, que fez os céus e fez a terra. Quantos se arrastam na sua fé? Quantos olham para o Deus como Deus fosse fraco ou talvez distante? Isso é viver em contradição com as bênçãos espirituais em Cristo Jesus. Nós temos um Deus real, que atua poderosamente em nós. Creia, meu irmão, creia, minha irmã. Se você está em Cristo, você não é escravo do medo, não é refém do pecado, não está condenado a viver uma vida medíocre. O poder de Deus já foi derramado sobre você, está disponível agora. A pergunta é, você vai continuar vivendo derrotado? Ou vai crer e experimentar a força que ressuscitou Jesus e o exaltou sobre todo o domínio? Que posição você vai tomar? Terceiro ponto dessa mensagem é o foco em Cristo. E na minha divisão das mensagens, eu escolhi deixar esse último ponto mesmo para a nossa mensagem. Olha só o que diz, versículo 20 até o 23.
Esse poder ele exerceu em Cristo, ressuscitando dos mortos e fazendo-o assentar-se à sua direita nas regiões celestiais, muito acima de todo governo e autoridade, poder e domínio, e de todo nome que se possa mencionar, não apenas nesta era, mas também na que há de vir. Deus colocou todas as coisas debaixo de seus pés e o designou como cabeça de todas as coisas para a igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas e em toda e qualquer circunstância. Ao entrarmos nessa parte final dessa mensagem, nós vamos perceber também o final desta oração de Paulo. Ele começou agradecendo pela fé e pelo amor dos efésios. Depois ele pediu que Deus desse sabedoria, que o Espírito desse sabedoria e revelação, que os olhos fossem iluminados para conhecer a Deus, a esperança do chamado, a herança, a certeza da herança em Deus, o poder de Deus que opera em nós. Mas, ao encerrar esta oração, ele não olha para as necessidades que nós temos como crentes, mas ele conclui apontando para o Cristo exaltado. O clímax aqui da oração não está no homem, mas está no Senhor Jesus Cristo. Paulo mostra que tudo o que ele pediu só é possível porque o mesmo poder que ressuscitou a Cristo e o colocou acima de todo domínio e autoridade, é o mesmo que age na tua vida e na vida da igreja. Ou seja, Paulo encerra a sua oração, elevando nossos olhos e nos fazendo olhar para Cristo, o cabeça da igreja. Porque até então, nós estávamos muito olhando para nós, o que nós precisamos. Precisamos ter a certeza da nossa salvação, da nossa herança em Deus, o poder que está em nós. Mas Paulo, ele conclui dizendo assim, agora vamos parar de olhar para nós, e agora vamos olhar para Jesus. A ressurreição de Jesus não foi apenas um evento milagroso na história, mas foi a demonstração máxima do poder de Deus, mostrando que nem mesmo a morte, o maior inimigo da humanidade, pode resistir. O túmulo estava vazio, e essa é a prova real do poder real, ativo de Deus. E o maravilhoso é que esse mesmo poder que ressuscitou Jesus, atua em nós hoje. Esse poder que nos tira do pecado, esse poder que nos sustenta na luta contra a carne, que nos fortalece em meio às tribulações e que nos garante a vitória final. O poder que venceu a morte habita em nós. E aqui vem uma questão: viver sem confiança nesse poder é como se estivesse vivendo um Cristo que ainda está no túmulo. Porque se Paulo ora e ele diz, e essa é a verdade da palavra de Deus, é o poder que ressuscitou Jesus Cristo dos mortos, esse poder que nos garante a vitória. Se você não tem confiança nesse poder, será que você pensa que Jesus ainda está lá no túmulo? Por isso, nós cristãos, a igreja, precisamos parar de viver uma fé tímida ou uma fé fraca. Nós somos chamados para viver com a certeza de que o poder de Jesus Cristo, que ressuscitou Jesus Cristo, é o mesmo que nos mantém de pé. Portanto, meus irmãos, espero que entendamos que não há um lugar para derrota aqui, mas há um lugar para uma fé corajosa, esperançosa, firme na vitória de Cristo. E mais, no versículo 21, se você olha, diz que Cristo foi exaltado acima de todo governo e autoridade. Isso significa que nenhum poder humano, político, espiritual ou até mesmo demoníaco está acima de Jesus. Todo nome
que te inspira medo, qualquer coisa que te inspira medo, qualquer circunstância que traz medo para você, ainda vai estar debaixo dos pés de Jesus, do nosso Rei Jesus, do nosso Senhor Jesus, seja em todas as eras, no presente ou no porvir. Não à toa, esse Jesus Cristo, o nosso Senhor, Ele é o cabeça da igreja. Versículo 23. Isso quer dizer que a igreja, meus irmãos, não é um clube social. A igreja não é uma instituição humana, mas somos o corpo vivo de Cristo na terra, chamados para expressar sua plenitude e viver também esse poder como igreja. E aí, para concluirmos, se Cristo é exaltado sobre tudo, por que tantas vezes você permite que outras coisas governem a sua vida, que não seja o Senhor Jesus Cristo? E aí, peço a tua reflexão. O que está governando a tua vida? O que dita a tua vida? O que traz a tua alegria ou a tua paz na tua vida? É Cristo Jesus, o nosso Senhor, o nosso cabeça? Ou são as circunstâncias? Esse mundo mau? O medo do futuro, a pressão do mundo, as tentações do inimigo. Nenhum deles tem a última palavra sobre nós, porque somente Jesus Cristo reina. E aqui, eu quero que você preste atenção em Romanos 8, do 35 ao 39. Romanos 8, 35 e 39. Esta é uma verdade da palavra de Deus. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação? Ou a angústia? Ou a perseguição? Ou a fome? Ou a nudez? Ou o perigo? Ou a espada? Como está escrito, por amor de ti enfrentamos a morte todos os dias, somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Olha o versículo 37. Mas em todas as coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem em morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. A ideia não é apenas escapar aqui da derrota, mas é triunfar de forma completa e definitiva, não por causa da nossa força, mas por meio daquele que nos amou. E Paulo encerra a sua oração, nos lembrando que o mesmo poder que ressuscitou e exaltou Jesus, agora age em nós, nos fazendo parte do seu corpo e agindo em todas as circunstâncias. Então eu quero chamar você, meu irmão, aquilo que fez sentido aqui para você naquilo que eu preguei e que o Espírito Santo de Deus revelou em sabedoria para você. Não ouça a voz do Espírito e simplesmente diga ok, mas coloque em prática. E talvez o Espírito esteja te chamando, você hoje, para começar pelo básico. E qual é o básico? Ler a Bíblia e orar todos os dias. É o básico. E é o mais importante para a tua vida. Agindo assim, o Espírito Santo iluminará a tua mente, dá revelação e dando sabedoria. E você vai conhecer mais e mais a Deus. Você vai ver e vai ter a certeza dessa esperança da salvação, da herança em Deus, do poder em Deus. Nós que cremos. E você estará seguro e certo de que nada pode te separar do amor de Deus, nem mesmo você mesmo. Vamos orar? Deus, obrigado, Senhor, pela Tua palavra, que ela tem encontrado, ó Pai amado, um abrigo seguro, ó Pai, no coração e na mente dos nossos ouvintes, ó Deus.
Obrigado, Senhor, por esta oração expressa aqui na Tua palavra, trazendo esta verdade tão preciosa, meu Deus. Que não basta apenas, ó Deus amado, sabermos. É preciso haver transformação, atitude, ó Deus amado. Não é apenas dizer assim, eu tenho fé, eu amo meus irmãos. É preciso, Senhor, buscar a iluminação do Teu Espírito, a fim de olharmos para a Tua palavra e recebermos a Tua revelação, e com a Tua sabedoria aplicarmos em nossa vida diária, Deus. De conhecermos plenamente a Ti, ó meu Deus. De nos alegrarmos, de estarmos felizes, contentes, ó Pai amado, louvando a Ti pela esperança da nossa salvação, do nosso chamado, ó Deus. Dessa herança que nós não merecíamos, mas o Senhor nos deu, nos adotando como Teus filhos, como propriedade exclusiva Tua, Senhor. Desse poder que nós temos, poder para nos manter firmes, perseverantes, dizer não para o pecado, para as tentações, para as ansiedades, para os medos, ó Pai. Saber que temos o Senhor Jesus Cristo como nosso Senhor, ó Pai. Ele está acima de tudo, de todas as circunstâncias, ó Pai. Está acima da minha vida, dos meus problemas, das minhas dificuldades. E esse Jesus é o meu Salvador, é o meu Senhor. Ensina-nos, ó Espírito Santo de Deus, a nos rendermos dia a dia, Senhor, diante da Tua palavra, Senhor, dessas bênçãos espirituais, para que sejamos felizes, não porque o mundo nos oferece coisas boas, porque a Tua palavra já diz que o mundo é mau, mas porque temos um Deus, um Salvador, um Senhor, que reina sobre tudo, e Ele é conosco. O Seu poder é dado a nós, porque nós cremos. E obrigado por essa certeza. Que essa certeza seja viva em cada um de nós. Assim oramos, em nome de Jesus Cristo. Amém, Jesus. Amém.